O Denis Silva 13, Nicola Cuca querendo reforços e os meninos acham que o Galo tem um elenco forte. Esse é um ponto importante, Denis. Esse é um ponto importante. O Cuca, inclusive, queria o Pochettino, mas com a decisão do Weber, que é o cara do Cifute, vetaram a contratação do Pochettino. Nicola, me conta essa história de troca do Agustin Almendra pelo Fausto Vera do Galo. Maria, os caras no Atlético querem porque querem fazer o Fausto Vera dar certo no clube. O Cuca já disse para os caras que a chance disso acontecer é praticamente zero. Boa noite. Nessa janela interna, o Galo pode trazer mais algum jogador? Canal Acontece, o Cuca pediu mais 4. A ideia é não trazer mais ninguém. 9 dos 10 jogos do Campeonato Brasileiro já foram disputados nessa primeira rodada. Resta apenas um. Deixa eu colocar na tela para que vocês possam entender o que está rolando. O Campeonato Brasileiro começou nesse sábado com demissão de técnico. Mano Menezes foi dispensado depois da derrota do Fortaleza. Mas vamos pela ordem dos acontecimentos. O campeonato começou com o São Paulo 0, Sport 0, jogo que deixou o técnico Zubeldia a perigo. Caleri perdeu um pênalti com 2 minutos de jogo. Cruzeiro com gols de Dudu e Gabigol venceu o Mirassol por 2-1. O Grêmio 2-1 no Atlético, o Galo perdeu um caminhão de gols. Também no sábado, Fortaleza 2, Fluminense 0, jogo que determinou a queda do Mano que substituiu o Serna aos 12 minutos do primeiro tempo. Para fechar os jogos de sábado, vitória do Juventude por 2-0 contra o Vitória. E aí, talvez o melhor jogo da rodada, Flamengo 1, Internacional 1, o Inter sai na frente num golaço, construção coletiva, o Flamengo chega ao gol do empate, dá para dizer que 1-1 foi merecido. Palmeiras 0, Botafogo 0 já é jogo desse domingo, Vasco 2, Santos 1 de virada, com o Verratti anotando o gol da vitória. Acabou de acabar Bahia 1, Corinthians 1, amanhã temos Red Bull Bragantino e Ceará em Bragança Paulista. Uma breve curiosidade, futebol paulista ainda não teve vitórias nessa rodada de abertura do campeonato. São Paulo empatou, o Palmeiras empatou, o Corinthians empatou e o Santos perdeu. Os times do Rio, o Fluminense perdeu, o Botafogo empatou, o Flamengo empatou e o Vasco venceu. Então o Vasco é o representante carioca com vitória. Uma vitória em Minas e uma derrota, no Rio Grande do Sul uma vitória e um empate. Futebol baiano com um empate e uma derrota, alguns dos resultados do fim de semana. Faltou falar em relação aos times do Sul, 2 vitórias gaúchas, né? Grêmio e Juventude e um empate do Internacional. Bom, o torcedor do Atlético reclamando muito da arbitragem, em especial pelo primeiro gol do Grêmio, daquele pé alto do jogador do Grêmio e que a arbitragem ignorou. Tem razão a torcida para queixa? Tem razão, João, mas é bom sempre que a gente pode prestar um esclarecimento, porque muita gente não conhece muito bem esse bastidores do carnaval, né? É o seguinte, o juiz não entendeu como falta o jogo perigoso na hora ali do lance, ele não entendeu. Aí, pro VAR mudar a decisão de campo, e são 3 elementos que ficam lá na cabine do VAR, para ele mudar a decisão, para falar pro juiz, ô juizão, dá uma olhada aqui, eles têm que ser unânime. Os 3 têm que achar a mesma coisa, os 3 têm que achar, ó, foi pé alto, foi jogo perigoso, foi alguma coisa assim, para eles falarem pro juiz, ó, você errou. Porque se 2 falam que foi pé alto e um fala que não, nem na cabine eles têm uma unanimidade. Mas o que me assusta é alguém não achar que foi. Pode ser, porque talvez pelo fato de não ter pego no jogador, mas eu entendi como um jogo perigoso. Eu entendi. Mas aí é lance, é jogo perigoso. Se pega, é falta. Isso, eu também tenho essa interpretação. A regra é simples assim. Mas se pegasse, não era nem jogo perigoso, era falta. Se é jogo perigoso é porque teve próximo de fazer a falta. Eu concordo e acho que foi jogo perigoso. Agora, se tem um cidadão lá que fala, não, achei que foi o jogador do Atlético que abaixou a cabeça, eu achei que... E aí ele não tem o que fazer. O juizão não vai olhar esse lance. De qualquer maneira, o fato que o torcedor tem que ficar bravo com a arbitragem, sim, mas tem que ficar muito mais com a ineficiência do time em colocar a bola pra dentro e mais. Depois que toma o primeiro gol, tem um apagão, tanto que toma o segundo do Edenilson, e muito por falhas do Atlético, que falhou na hora de fazer os gols e falhou na defesa, que é uma diferença dos outros jogos, né? O Galo dificilmente falha no seu sistema defensivo, falhou. E aí foi punido com 2 gols. Quando tentou voltar para o jogo, teve muita dificuldade, embora o Cuca tenha feito várias substituições, deixou o time muito mais agressivo,
Aí era outro Grêmio, né, ô João? Era um Grêmio já mais valente, mais confiante, mais corajoso e conseguiu se defender bem. O gato vira leão, né? Opa, você transformou uma partida que parecia tranquila numa dificuldade enorme a ponto de, na minha opinião, o Atlético ter perdido 3 pontos na sua estreia no Campeonato Brasileiro. 2 coisas importantes. Primeira, tem derrota que você lamenta pelos pontos, mas que você tem que ver o que o time jogou. E eu acho que esse é o caso de ontem. O Atlético tem que lamentar muito porque perdeu 3 pontos. Mas o Atlético mostrou altíssima capacidade competitiva no jogo de ontem. Mostrou futebol. E isso dá esperança para o restante do campeonato. Mas não dá para, de jeito nenhum, descartar o lamento, porque são esses 3 pontos que lá na frente, lá no final do campeonato, podem fazer falta para você ganhar um título, para você ganhar uma vaga na Libertadores. E o Atlético ontem jogou 3 pontos na lata do lixo. É porque também é muito melhor nesse momento. Pode ser que o Grêmio se reforce, que com a volta dos titulares aí, de alguns jogadores importantes, que o time cresça e tal. Mas nesse momento, o Atlético é um tanto melhor que o Grêmio. É um tanto melhor que o Grêmio. Mesmo você considerando que o Lianco não jogou uma grande partida, que o Arana pode jogar mais, o Gabriel Menino joga mais, o Hulk estava sem ritmo, joga muito mais do que jogou, sabe? Que o Rony, o Coelho e o Júnior Santos tem que fazer os gols e tal. Mas o Galo é mais time do que o Grêmio. Então, o Cuca fez uma comparação legal, acho que vale pro atleticano aí refletir um pouquinho, né? O atleticano ficou chateado pra caramba pelo desempenho, principalmente daqueles primeiros 20 minutos e dos últimos 20, 30 minutos do segundo tempo também, em que o Atlético foi pra cima e foi dono do jogo, né? O Atlético teve quase 70% de posse de bola, criou muito mais, acho que foram 12 chutes a mais que o Grêmio na partida, então realmente criou muito o time do Atlético, mas deixou a desejar. Mas o Cuca comparou, João, não sei se você vai concordar com ele também, eu particularmente até concordo. O Cuca sempre fala, né? A gente que acompanha o Cuca desde que passou pela primeira vez aqui em 2013. Quando você joga bem, você tá mais próximo da vitória. Não quer dizer que você vai ganhar, mas o importante é você ter o desempenho, o bom desempenho buscando a vitória. Agora, ontem ele comparou com a estreia do Galo em 2021, né? Quando o Galo foi campeão, o Atlético tomou, não vou dizer um vareio, mas tomou um sufoco do Fortaleza aqui. E ontem foi diferente. Ele falou, poxa, hoje foi diferente. Então o torcedor tem que ficar chateado. Mas olha, a gente começa o campeonato mostrando bola, mostrando desempenho. A gente deveria vencer esse jogo aqui pelo aquilo que a gente criou. Mas lá em 2021, quando a gente foi campeão, não foi bem assim, foi diferente, né? O Fortaleza foi melhor do que a gente. Então é aquilo que você falou aqui, João. O atleticano tá chateado? Claro que tá, né? Pelo desempenho em campo e pelo resultado final. Mas fica realmente, vamos dizer assim, não vou dizer tranquilo, mas confiante em um bom campeonato brasileiro, porque o time tá bem, tá encaixado, né? E vai buscar ainda melhorar ainda mais, né, João? Eu concordo com a análise do Cuca, acho que ele tá certo quando ele fala disso. Nosso Edu Panzi fala muito isso aqui na Itatiaia, né? É importante olhar além do resultado, olhar o que o time jogou. Mas, de toda forma, jogar bem não garante nada, né, Ali? Você tem que jogar bem e tem que pontuar. E principalmente aproveitar o seu melhor.